Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família. Shalom, amada igreja, shalom, amados em Cristo, shalom, aqueles que também não conhecem Jesus. Meu nome é Paulo Berlim Pérez, pastor do Ministério Sementes de Cristo, e quero mais uma vez, nesta sexta-feira, compartilhar a palavra do Reino de Deus, a palavra que é poderosa, que é eficaz e que é viva. Eu quero compartilhar um texto que fala sobre o lar cristão, do relacionamento entre marido e mulher, a qual Paulo declara aos Efésios como alguns critérios, para esse relacionamento conjugal, para esta família, para esta comunhão entre marido e mulher. E aqui, através desse texto, muitas intrigas, muitas brigas ocorreram com pessoas, não com a palavra. A palavra é verdadeira, a palavra é fiel para se cumprir em toda a sua íntegra. Mas algumas pessoas não aceitam ou a interpretação é diferente para que promova na pessoa uma barreira em que ela rejeita cumprir esta palavra ou viver esta palavra. Olha o que diz o texto. Vamos ler alguns versículos, os versos aqui do capítulo 5, do versículo 22 em diante. Diz assim: as mulheres sejam submissas aos seus próprios maridos, ao seu próprio marido. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua esposa como o próprio corpo. Quem ama a sua esposa, assim mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Que passagem poderosa. Sabe, amados, ele começa dando uma orientação para mulheres e falando como deveria ser. Sabe, esta instrução, ele não está falando em submissão como prisão. Ele não está falando para você, mulher que está assistindo, e para você, homem que está assistindo e agora se engrandeceu aí, dizendo, não, a palavra diz que ela tem que ser submissa a tudo que eu fizer, a tudo que falar. Não é isso que está falando. Ela fala princípio de submissão, princípio de honra. Princípio de honra por quê? Princípio de honra porque ela fala, seja como é do Senhor. Olha o que diz o texto. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. E o princípio ao Senhor qual é? Honra e amor. Então, você precisa honrar e amar o seu esposo. Esse princípio da submissão faz com que eu amando e honrando o meu esposo, nas demais coisas eu seja submissa ao meu esposo, ao meu marido. Por quê? Porque a palavra de Deus está me conduzindo a honrá-lo e amá-lo. E quando eu honro, eu não faço intrigas, eu não causo brigas, eu não causo rancor, eu não causo atitudes comportamentais equivocadas, eu não agrido fisicamente e verbalmente. Então o princípio de honra é eu cubro o meu esposo com palavras, eu cubro o meu esposo diante da sociedade, diante das minhas amigas, porque tem muita mulher, amado, que expõe o seu esposo. Tem muita mulher que fala que o esposo não presta para nada, que eu preciso contratar uma pessoa para vir colocar uma torneira, uma tomada em casa, porque ele não faz nada. Trabalha, mas só dorme. Quando chega em casa, só dorme. E fica expondo de várias maneiras e não tem uma conversa pessoal e um princípio de honra ao seu esposo. E isso não é honra e nem respeito e nem reverência. E a palavra de Deus diz que as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como o Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher. Ela não está falando que o marido é o dono da mulher. Ele está falando que o marido está a proteção, a posição de homem dentro de casa. O sacerdote ele está para trazer o sustento,
ele ser aquele que cuida da família, que traz o sustento, que mantém o mantenedor da família, a proteção da família. Por isso ele fala o cabeça da mulher. Não é que ele seja chefe, dono da mulher. Não é que eu e você, homens, sejamos chefes ou tenhamos o direito de agredi-la, de consumi-la, de fazer o que quiser e de falar o que quiser. Não é isso, amado. O cabeça é proteção, é alicerce, é padrão, parâmetro, é como se fosse a pessoa que está ao lado dela para protegê-la, para honrá-la também. Esse é o cabeça da mulher. E ele está dizendo como, porém, a igreja está sendo sujeita a Cristo. Amados, ele está falando que a igreja, o corpo de Cristo, é sujeito a Cristo. E a mulher seja sujeita ao homem, ao seu esposo e ao Senhor, submisso, com o princípio de honra, de fidelidade, de proteger a integridade moral do seu esposo e não o incriminando, ou não palavras torpes para condená-lo. Apesar de ter muitos maridos que são frouxos, né? Que são omissos, que fazem coisas omissas, que fazem coisas ruins, e a esposa passa por situações terríveis. Mas ele está ensinando tanto a mulher como ao marido. Marido, amem as suas esposas, amem a sua esposa como Cristo amou a igreja. É um parâmetro de integridade e de valor para que o relacionamento conjugal seja alicerçado. Ou seja, primeiro princípio, a mulher honra e respeita e ama o seu marido como ama ao Senhor e respeita ao Senhor, como honra ao Senhor. Segundo parâmetro, faz com que o homem também a ame e a proteja e seja fiel a ela e seja íntegro na presença dela, íntegro no Senhor para protegê-la, não para agredi-la. E os dois como uma comunhão de fé, como uma comunhão alicerçada, como uma só carne, agora caminham num propósito, o propósito maior de amar a Deus, de respeitar um ao outro, de conviver no respeito, de ser recíproco no amor e conduzir coisas ou fazer coisas para que beneficie os dois, num único propósito. Amor ao Senhor, honra ao Senhor, e através da honra e amor ao Senhor eu tenho honra ao meu marido, eu tenho respeito ao meu marido, eu tenho amor ao meu marido. Assim sendo, o esposo ama a sua esposa, a protege. E a família anda em comunhão e caminha conforme a vontade de Deus, amado. É uma família, não que eles não tenham problemas, não passem por situações difíceis, eu não estou dizendo isso, mas é uma família alicerçada em Cristo, porque seguiram o cumprimento da palavra de Deus, seguiram a palavra, a direção de Deus, amados, dizendo que isso tudo é para que nós sejamos abençoados. E ele está dizendo, assim também os maridos devem amar sua esposa, sua mulher, como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Versículo 28. Quando eu li pela primeira vez esse versículo, alguns anos atrás, amados, eu nunca mais tive dúvida sobre a traição, sobre o adultério. Por quê? Mas, pastor, o que esse versículo tem a ver? Assim também os maridos devem amar a sua esposa como ao próprio corpo. Quem ama a sua esposa, a si mesmo se ama. Que coisa tremenda. E se essa palavra não te pegou, se essa palavra não deu entendimento, entenda, mano. Quem ama a sua esposa, a si mesmo se ama. Quem não adultera, quem não trai, quem trai a sua esposa não tem amor, amado. Não ama a si próprio, porque você se doa, você se tem relações com outro corpo, outra mulher, não ama o seu corpo, porque o seu corpo foi constituído ou foi estabelecido no princípio matrimonial de casamento para uma só carne. Eu e a minha esposa, agora uma só carne. Ah, mas pastor, mas nós não somos uma só carne. O senhor é uma, a sua esposa é outra, eu sou uma. Não, mas ele está falando constituído em um pensamento, uma só carne, alicerçados em fé, num único propósito, alicerçados em Deus, caminhando em Deus. Essa aliança inabalável, ela não pode ser transformada, ser eliminada, se você não quiser, amado. Porque Deus já estabeleceu essa aliança, amados. Quando nós temos uma aliança de relacionamento conjugal, uma aliança que ela não tem início nem tem fim, quando ela é produzida, quando ela é fabricada. Assim é o relacionamento conjugal, ela teve um início, como teve essa aliança, mas o fim não aparece, o fim é a eternidade, amado.
É assim, a aliança, você diz respeito, não é simplesmente para ter um anel, ter uma aliança no dedo esquerdo, é para simbolizar, eu tenho um compromisso de fidelidade, eu tenho um compromisso de aliança com a minha esposa, eu sou casado. Que bom que fosse assim, né? Alguns tiram, alguns falam, mas... E tem outra, amados. Esse anel, ele não pode ser um amuleto. Ele tem que ser vivo, porque quando você não estiver com ele por algum motivo, pelo trabalho que não permite que você use, para que não gere um acidente, você tirou, mas no mesmo instante você lembra das marcas, da marca da aliança que faz uma promessa de amor e de fidelidade, que é você íntegro com a sua esposa, ou a esposa íntegro com o seu marido. Portanto, tantas coisas nós vemos e ouvimos de pessoas, mulheres que falam do seu esposo como se falassem de qualquer um. Mulheres e homens que falam da sua esposa como se falassem de qualquer mulher. Amados, a sua esposa não é qualquer mulher. A sua esposa é sua fiel ajudadora. A mulher sábia que edifica o lar, a mãe dos seus filhos, a mulher que cuida de você, que te agrada, que te ama. Para alguns isso não existe porque não conhecem o amor de Cristo e não existe um relacionamento conjugal que possa ser alicerçado ou bem-sucedido se a palavra de Deus não estiver inserida neles. Eu falo isso com convicção, amados. Talvez você fale assim, esse pastor não sabe o que fala. Nós estamos bem e eu não vou na igreja. Amados, em algum momento da sua trajetória não vai estar bem ou não vai bem. E não é uma palavra de maldição não que eu estou lançando. É a verdade. Porque se nós não estivermos alicerçados na palavra de Deus, em Cristo, nós vamos, na nossa trajetória, caminhar como casados, como pais, como filhos e vamos errar constantemente, mas se a palavra de Deus estiver em nós, é muito difícil que nós erremos ou pequemos. Mas você precisa acreditar, crer na palavra de Deus e crer que a palavra de Deus fala sobre o princípio de honra e de amor sempre. Portanto, você mulher, honre e ame o seu esposo. Aí você vai entender o princípio da submissão. Você homem, ame a sua mulher e aí você vai entender o princípio de obediência à palavra de Deus e de fidelidade à sua esposa. Que Deus nos abençoe, que Deus te proteja e que Deus faça com que você tenha um relacionamento conjugal, um casamento alicerçado nele, para que você possa desfrutar do melhor nesses tempos. Em nome de Jesus. Amém. Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família.